Olá, meus amigos apaixonados por cães como eu, tudo bem com vocês? E aí, vamos ver quem vai entrar online pra gente poder bater um papo. Hoje o tema da live são comportamentos compulsivos e eu vou estar explicando. Deixa entrar alguém pra começar a falar, né? Nossa, o Face tá demorando muito pra avisar. Estão um congestionamento nas redes sociais. Eu quando entrava rapidinho, as pessoas já apareciam. Agora é tanta gente na internet, tanta gente dando informações na internet. Show, política, coronavírus, é muita coisa. Um foco aqui é comportamento canino. Como a gente pode ajudar os nossos cães a serem mais felizes e terem uma vida com mais harmonia. Agora o Face avisou, as pessoas entraram. Boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Dá uma boa noite aí, diz quem tá aí, já comenta. Se você achar que seu cachorro pode ter algum comportamento compulsivo, coloca aí pra gente bater um papo sobre isso. Eu também vou falar sobre comportamentos que são compulsivos, porém têm uma origem neurológica, e outros comportamentos que na verdade foram aprendidos, né? Não é nada relacionado à saúde física do cão, e simplesmente à saúde psicológica do cachorro. Deixa eu começar a falar. Hoje a live são de 30 minutos, deixa eu ver que horas tem. Pra eu ver como o Face demorou 3 minutos para poder começar a chamar as pessoas. Vindo nessa linha de pensamentos, que o comportamento compulsivo ele pode ter origem física, né? Uma origem neurológica e uma origem no comportamento, simplesmente um comportamento aprendido. O primeiro ponto é como que a gente vai diferenciar se meu cachorro tem um problema neurológico ou se ele foi reforçado a fazer um comportamento, ou se o ambiente que ele vive acabou direcionando as frustrações dele para algum comportamento. E a forma mais simples de você verificar isso é mudando esse cachorro de ambiente. Se eu pego um cachorro que tem um problema neurológico, eu posso levar ele aonde for, que ele vai apresentar o mesmo comportamento. Um exemplo é a Sasha, minha cadelinha adotada, ela tem problema neurológico. Então, onde ela for, ela apresenta os mesmos comportamentos. E existem uns tiques assim que ela tem. Primeiro é o giro, né? E já hoje menos, antes ela atacava e comia a própria cauda. Mas de vez em quando ela ainda dá uns giros, e aí eu tenho que falar, ei, parou, senta, vem cá, trazendo a mente dela para outro lugar. Alguns comportamentos que ela tem também é de, na hora de botar a pata no chão, tem dias que ela fica me sacudindo a pata, assim, ó. Ela tem um tiquezinho, principalmente a traseira. Onde ela for, ela vai ter esse mesmo comportamento. Tanto que ela já tinha na hospedagem que ela ficava, ela veio para minha casa, ela também tem. Porém, através de um trabalho comportamental, eu consigo tornar esses sintomas mais brandos. Mas por que é bom saber que a origem é neurológica? Porque eu não vou cobrar que ela zere todos esses comportamentos. Porque não tem como tratar isso. Ela não faz uso de medicação, mas muitos cães precisam de fazer o uso de medicação. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é consultar um veterinário para poder dar um diagnóstico. Só que precisa ser um veterinário especializado na parte neurológica. Muitas vezes as pessoas levam um clínico e esse clínico não tem essa capacidade de fazer. E ele vai acabar te encaminhando para um neurologista ou vai mandar você chamar um adestrador. Se o adestrador tiver um olho bem treinado, conseguir entender essa parte do cachorro, ele pode ali já te falar, ó, esse cachorro tem algum transtorno neurológico, não é só comportamental. Por quê? Senão a pessoa ficaria insistindo numa coisa e o cachorro não consegue desenvolver, não consegue chegar no objetivo final.
E muitas vezes a pessoa fica nervosa, estressada, dizendo que o cachorro não atende ela, não consegue entender, ou é burro, e não é nada disso. Simplesmente ele tem uma limitação física. Recentemente eu fui na neuro com a minha aluna, a Bull Terrier. Nossa, essa quarentena tá fazendo eu esquecer o nome dos cachorros, a Kiara. E a neuro passou os exames e tudo, e foi atestado que ela tem agressividade patológica. Então é um transtorno que ela tem neurológico, não tem cura. E o que tem é controle. E o problema dela é muito sério, porque ela morde. E é um Bull Terrier, que é um cachorro muito forte. Então, o que nós fazemos? Eu já fazia parte comportamental da Kiara e estava sempre pedindo para os donos levarem ela ao neuro. Só que eles foram deixando para lá, deixando para lá. A Kiara ainda é surda, ainda tem esse agravante dela ser surda. E acabou que ela me mordeu. E eu falei assim, olha, leva no neuro, porque senão não vai ter como a gente continuar. Ela já está se atacando, a cachorra já estava mordendo a própria cauda. Ela tinha outros problemas que eu via que era neurológico, como atacar uma parede. Então, assim, não é um movimento, não é um objeto que estivesse em movimento para que ela, de repente, por ter uma caça muito alta, quisesse atacar aquele objeto. Não, a parede estava ali e ela atacava a parede. Assim como se ela quisesse matar aquela parede. Enfim, aí levou ela no veterinário, fez todo o tratamento, hoje ela toma uma medicação e ficou mais tranquila. Tem cura? Não, não tem cura. Porém, através dessa medicação, ela fica mais controlada e fazendo o manejo correto, que é a parte comportamental que eu trabalho com ela, não teve mais casos de agressividade. Porém, não pode socializar ela com pessoas estranhas, mas as pessoas da casa, as pessoas da convivência dela, ela está bem estabilizada, ela parou de se atacar, né? Então a automutilação parou, porque ela estava perseguindo muito a cauda dela e machucando de verdade. Isso também é bem interessante se atentar a esse detalhe. Quando o cachorro só corre atrás da cauda, muitas vezes é um comportamento aprendido e reforçado pelo dono, porque as pessoas acham a cauda com que sumi, voltei. Eles entendem como se a caça fosse algo fora do corpo dele. A Sasha tem esse transtorno também, tanto que ela fazia mutilação de cauda, a Kiara também. Então realmente eles machucam, eles mordem e querem arrancar aquilo, atacam. Por isso que tem uns vídeos que aparecem na internet, tem até um bem que sempre aparece, eu fico bem chateada com isso, que é um cachorro com osso e a pata dele se mexe na direção do osso e ele ataca a pata, como se a pata quisesse pegar o osso dele. Algo acontece na mente daquele indivíduo que realmente a pata vai na direção. Tem uma outra amiga minha que tem uma cadelinha que tem esse mesmo transtorno da pata ir na direção da comida. Só que é o cérebro dele que faz esse movimento, né? Que manda a pata ir. E ele acaba atacando a própria pata, porque ele não considera aquela pata como parte do corpo dele. Então é um transtorno neurológico. Vários comportamentos compulsivos pode ter essa origem neurológica. Então, acho bem importante as pessoas se atentarem a isso, porque muitas vezes a parte comportamental só não vai resolver. Precisa de um médico especialista para poder ajudar, tá bom? Agora vamos falar sobre os comportamentos aí compulsivos. Como você vê que o cachorro tem um comportamento compulsivo? Porque a quantidade de vezes que esse cachorro apresenta um determinado comportamento foge ao padrão geral da espécie dele e muitas vezes gera danos emocionais, danos físicos. Então, vamos supor, um cachorro de vez em quando rodar atrás do próprio rabo é normal, porque na verdade ele está buscando uma atividade física. O cachorro ficar rodando o tempo todo atrás do rabo, rosnando atrás do rabo, não é normal, é um comportamento compulsivo. Pode ser um comportamento de origem neurológica ou simplesmente um comportamento
aprendido e reforçado. Porque dentro desse parâmetro onde é normal, o filhotinho vê o rabo balançando e ele acha interessante. Ele vai e persegue a cauda. Aí o que os donos fazem? Ah, ela tá pegando o próprio rabo, ai que bonitinho, e filma, tira foto e fala com aquela voz. O cachorro começa a fazer mais e mais para poder chamar a atenção do dono. E nesse negócio de fazer mais e mais, sim, pode se tornar um comportamento compulsivo, que quando o dono vê o cachorro, fica o dia inteiro fazendo esse movimento de círculo, e a pessoa já não consegue mais bloquear esse comportamento, falar para o cachorro parar, ele entra num transe. Outro comportamento compulsivo bem comum dos cães é o latido, tá bom? Deixa eu beber água. Valeu, Eli! Muitos cães latem e é um comportamento compulsivo. E alguns são de problemas neurológicos. Algumas pessoas até relatam que o cão, depois de uma certa idade, depois que ficou idoso, está latindo demais. Ele pode estar com problema neurológico que precisa ser avaliado, porque tem alguns distúrbios que acontecem com os cães que são bem parecidos com o do humano. Inclusive o distúrbio que é parecido com Alzheimer humano, os cães também têm. Muito provável que isso apareça nos cães mais idosos, mas pode aparecer em um cão adulto, de repente de 5, 6 anos, ele começar a estar desenvolvendo isso. Então é bom analisar. Mas como que esse comportamento vai aparecer? Não é assim achar que o seu cachorro é compulsivo porque chegou uma visita na sua casa e ele latiu. Porque aconteceu alguma coisa e seu cachorro latiu. Não. O comportamento compulsivo tem que vir sem causa aparente. Então é aquele cachorro que você não está vendo nada e o cachorro está ali latindo. E quando você vai ver, o cachorro está latindo para o além, como se fosse para o além. Isso é um comportamento compulsivo, que pode, mais uma vez, ter origem neurológica, ou o cachorro aprendeu, ficou sendo reforçado, vamos supor, o cachorro late, lembra que o adestrador fala, não briga com o cachorro quando o cachorro está latindo, redireciona ele para outro comportamento. Se você ficar gritando quando o cachorro está latindo, você acaba reforçando. O cachorro acha que você está fazendo a mesma coisa com ele, começa a latir mais alto. Se você tiver uma boa comunicação com ele, você der um grito com ele, ei, parou, ele vai saber que o ei parou é para ele parar de latir. Agora, se você começar a falar um monte de coisa, você só está reforçando esse comportamento. Então, se aconteceu alguma coisa na sua vizinhança e o seu cachorro latiu, lembra, não é comportamento compulsivo. Agora, se o seu cachorro está latindo sem causa aparente, pode já ser um latido compulsivo por reforço, ou pode ter aí uma fundamentação na parte neurológica dele, tá bom? Outros comportamentos compulsivos, cães que perseguem sombras, é uma outra coisa que as pessoas reforçam demais, tá bom? As pessoas veem ali o cachorro perseguindo a sombra, falam, ai que bonitinho, acha engraçado, até que o cachorro ele entende que toda vez que eu persigo isso aqui, porque ele não sabe que é sombra, ele não sabe que é o reflexo dele, ele vê que ele está sendo premiado, ele está sendo reforçado. Então, gente, para quem tem filhote, esse vídeo também é muito importante. E até para quem de repente pegou um cão agora, já tem um cachorro, vocês têm que se atentar aos comportamentos que vocês estão reforçando no seu cachorro. Toda vez que você dá atenção para o seu cachorro, você está reforçando o comportamento. Não é só dando petisco. Quando você também fala, ai, que bonitinho, ou então fala, para filhinho, para de latir, ai, para eles tudo é reforço. Então vamos falar a língua dos cães, para poder eles entenderem a gente. E um comportamento compulsivo desse de sombra, eu trabalhei com um cachorro de abrigo, porque você vê, antes de eu ser adestradora, quando eu era tosadora, eu fazia serviço voluntário numa ONG, e eu vi um cachorro lá que perseguia a sombra.
Esse cachorro nunca mais saiu da minha mente, porque eu vi que aquele cachorro era muito infeliz. Quando eu comecei a fazer adestramento, a primeira oportunidade que eu tive, eu ir reunir um grupo aí de protetoras, então eu consegui ir lá na Rosana, o lar temporário para ele, a menina que tomava conta dele começou a treinar, o que eu pedi uns treinos para ele, e ele voltou à internet, muito obrigada. Me cortou? Eu acho que cortou, não cortou? Eu tava falando que eu treinava e a menina que tomava conta dos cães lá tirava um tempinho dela para poder treinar, porque a gente sabe que não é fácil, né? A pessoa está num ambiente de trabalho e ainda ficar tendo que limpar, fazer um monte de coisa, e a pessoa treinar um cachorro. Mas assim, pela boa causa, todo mundo se empenhou. 2 meses depois, esse cachorro foi adotado. E assim, é uma grande história de sucesso. Muitos veterinários me conhecem até por conta desse caso. Porque eu fui trabalhando esse cachorro e até vi mais coisas. Além das sombras, ele também perseguia buracos. E o que acontecia? Esse cachorro nunca ia poder ser adotado. E ele causava muito tumulto com os outros cães, porque os outros cães, eles querem sossego. A matilha precisa estar tranquila para ela funcionar bem. Então, quando algum elemento da matilha destoa, até o ser humano, tá? Lembrando que nós fazemos parte do grupo. Nós somos o ambiente também do cachorro. Quando eu sou formada em meio ambiente, então eu sei que o meio ambiente é tudo e todos. Então, nós somos parte do meio ambiente. Assim é o ambiente do cachorro. Se o cachorro vive em um ambiente de distúrbio, ele fica muito nervoso, muito estressado, e isso vai dar problema. E quando num grupo de cães tem um cachorro que fica destoando, os outros querem bater nele. Então, coitado, o nome do cachorro era Vavá, tá? Vamos contar a história e colocar o nome do santo. E o Vavá, ele latia pra sombra, até que ele deitava e dormia. Ninguém nunca viu esse cachorro simplesmente sentado ou deitado, apreciando a vista. Nunca. Então, olha só que loucura. E eu comecei a desensibilizar ele a cada gesto. Então, assim, quando ele olhava para baixo, eu comecei a treinar ele fora da sombra. Começar a colocar os comandos de obediência na cabeça dele, levar ele para outro lugar, na sombra. Aí, aquele solzinho fresquinho da manhã, né, enquanto o cachorro ainda pode pegar sol, eu levava ele para um ambiente onde tinha sombra, onde ia fazer a sombra, aliás, onde estava sol e ia ter reflexo dele. E eu começava a fazer os treinos ali, para que a mente dele começasse a desfocar. Toda vez que você tem um cachorro com comportamento compulsivo, você precisa pegar a mente dele, da onde está, tirar daquele buraco negro que se instalou ali, que o cachorro não consegue sair dali, mas você consegue tirar ele dali e levar essa mente para um outro lado. O trabalho é esse. Então, depois que ele começou a conseguir fazer os comandos de obediência bem simples ali aonde tinha as sombras dele, ele não percebia mais, eu comecei a trabalhar a sombra. Então eu comecei a jogar o petisco no chão e quando ele olhava tinha sombra, mas ele pegava o petisco. Aí ele começou a ignorar a sombra. Tantas as vezes que eu fui jogando petisco no chão e ele via a sombra dele, né, e comia assim mesmo, porque ele queria o petisco. Então assim, foi um trabalho bem bacana. E quando eu levei ele para passear, eu descobri que ele tinha problemas também com buracos e frestas. Olha que loucura, porque eu tenho uma amiga que já sofreu um quadro de depressão pós-parto e ela falou que quando ela via frestas na parede, ela achava que alguma coisa ia sair dali e ia atacar ela. E ela ficava desesperada. É incrível, né, como a mente funciona. E esse cachorro tinha a mesma coisa. Ele via uma fresta, uma rachadura, e ele começava a latir como se ele quisesse matar aquela rachadura no chão. Então vamos trabalhar as rachaduras, trabalhar as sombras, até que eu fui colocando tanta coisa nova na cabeça dele que ele conseguiu se recuperar e conseguiu ser adotado. E foi muito legal que o cara já tinha um outro cachorro e eles se deram bem. E ele depois mandou foto do cachorro igual um rei lá na casa. Eu falei, ó, cuidado para não ficar mimando e estragar ele. Ó, eu mandei ele, ó, 100%. Então, assim, todo comportamento compulsivo,
A base do trabalho é esse. A Sasha, comportamento compulsivo de perseguição de cauda. Apesar dela ter um problema neurológico, a parte comportamental vai suprir como? Vai redirecionar toda essa válvula de escape para o estresse que ela tinha ali nesse comportamento compulsivo. Eu vou jogar para outras coisas. Então eu preciso dar atividade física de qualidade, passeios educativos, praticando faro. Faro é muito bom para esses cães que não conseguem se concentrar, porque quando você trabalha o faro, o cachorro ele fica muito mais calmo, é o sentido mais apurado que eles têm. E o faro é muito bom para trabalhar a concentração dos cães. Então, trabalho de faro, obediência. A Sasha acabou virando show dog e ela tem comportamentos compulsivos de origem neurológico. 100% ela vai ser? Depende. Para mim, ela é 100%, né? Para outras pessoas podem não ser, porque ela tem algumas dificuldades no treino. Vamos supor, ela não consegue ligar uma coisa a outra. Quando nós treinamos os cães através do free shaping, que é você só marcar o comportamento certo, vamos ver se vocês conseguem me entender se for dessa forma. O cachorro ele começa a fazer sequências e começa a tentar adivinhar o que você quer dele, digamos assim. Então a Sasha guarda os brinquedos dela no cesto. Se eu falar para Sasha, se eu não falar nada para Sasha e simplesmente deixar o cesto e os brinquedos, ela não vai tentar. Ela vai ficar olhando para minha cara, me pedindo qual é a indicação, o que ela precisa fazer. Diferente do meu labrador, que se eu treinar ele e depois fizer isso com ele, ele vai começar a pensar: eu acho que eu tenho que empurrar o cesto, eu acho que é pegar o brinquedo, eu acho que é isso. Ele fica proativo e quando ele acertar uma vez, ele vai fazendo a sequência. Ela não consegue fazer, eu preciso indicar. Então, isso é normal nos cães que têm um problema neurológico. Uma outra coisa que é uma característica dos cães que têm algum comportamento que é de origem neurológica, uma coisa bem comum entre eles é você ver que o cachorro ele perde o foco. Então você está aqui treinando o cachorro, ele está olhando para você. De repente ele olhou para o lado e ele pode assim simplesmente deitar e nada aconteceu. Isso é normal nos cães que tem problema neurológico. Aí você chama a atenção dele de novo. Comportamentos que são reforçados também, que tem que ter muito cuidado, que a pessoa às vezes começa como uma brincadeira e o cachorro não para mais. É aquela perseguição de luz. Você já viu aqueles raio laser, né? A pessoa fica apontando para o chão, para o cachorro perseguir. Eu tô falando sozinha, gente? Pra mim tá dizendo que eu tô ao vivo. Pra mim, só saiu 2 vezes, mas volta rapidinho, diz que eu tô ao vivo. Aquela luzinha com laser que bota pro cachorro correr atrás é até legal, mas você precisa brincar muito pouco com aquilo por dia. Que se você ficar se divertindo, achando que tá sacaneando o cachorro com aquela luzinha e fizer muito, o cachorro acaba ficando com um comportamento compulsivo de perseguir esses focos de luz. Então, às vezes, você está com um relógio, um óculos, qualquer coisa que reflita a luz, e o cachorro está procurando. E muitas vezes não tem, e ele fica assim, ó, o tempo todo procurando se tem, e quando ele achar que tem, ele vai correr atrás daquilo. Começou com uma brincadeira, lembra? E acabou se tornando um comportamento compulsivo porque foi reforçado. Não quer dizer que o cachorro tenha nenhum problema neurológico, simplesmente foi um comportamento reforçado. Voltou? Tá sim? Tô não? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Agora eu vou falar assim, lambedura. Lambedura é um comportamento compulsivo, tá? Que também pode ter aí uma origem neurológica. O cachorro pode ter algum problema de saúde que não tem nada a ver com o neurológico.
Os cães podem se lamber porque estão sentindo dor. E ele começa a lamber, 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 porque aquilo ali está incomodando ele. Ele não sabe como lidar com aquilo, ele não sabe te falar. Muitas vezes o cachorro fica se lambendo, lambendo, lambendo um determinado local do corpo. Depois, quando vai ver, o cachorro tinha até um câncer. E como estava doendo, ele não sabia expressar isso, porque os cães, quando eles sentem dor a ponto de ficarem prostrados, eles estão com um nível muito alto de dor. Por quê? O cachorro, ele não liga a dor ao emocional. É diferente do ser humano, já falei isso em outros vídeos. A gente quando tropeça, né? Ai, meu Deus, isso aqui. Se a gente estiver sozinho e der um tropeção, a gente vai até falar um palavrão e seguir. Mas se estiver assim do lado da mãe, né? Do lado do mozinho, aí faz aquele charme, ai, que tá doendo. Os cães não fazem isso. Então, muitas vezes o cachorro tá morrendo de dor, como se fosse um grau na gente, seria ele tá morrendo de dor, tá reclamando, tá chorando. E o cachorro parece estar bem, mas ele pode estar ali lambendo, lambendo, lambendo e ser um indicativo, tá bom? Então tem que se atentar a esse detalhe. Se o teu cachorro está com comportamento compulsivo de lambedura, leva no veterinário. Fez todos os exames, não tem nada físico, pode ser também por conta de válvula de escape para o estresse. Então, enriquecimento ambiental, treino com esse cachorro, passeio de qualidade. Os fundamentos do treinamento são praticamente o mesmo. O mais importante é o que? O diagnóstico. É você saber o que você precisa trabalhar. Esse conteúdo ele é bem extenso. Mas é assim, vamos supor, eu não posso ter um cachorro que está girando e eu simplesmente olhar para o giro. Eu preciso olhar por que esse cachorro está girando, qual o comportamento dele em outros ambientes. Quando eu vou para a rua ele gira. Quer ver um exemplo bem simples? Às vezes o cachorro gira, gira, gira em casa, e se você leva ele num parque, ele não lembra mais que ele gira. Ele não gira. Ele vai cheirar, vai brincar, vai correr e não gira. Então ele não tem nenhum fundamento de problema neurológico. É porque esse cachorro está entediado e ele achou nesse movimento de giro alguma coisa que desse alívio no estresse dele. Então acaba sendo autorrecompensador, né? O cachorro, ele pode girar, 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 girar e acabou o giro, ele ufa. Então o corpo dele entende que toda vez que ele entra nesse movimento, é igual latir, 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 latir. Depois que ele não aguenta mais, ele está aliviado do estresse. Então é interessante que você entenda que se seu cachorro tem esse comportamento, alguma coisa está faltando para ele, tá bom? Não é normal, ele não faz porque ele quer, ele está em sofrimento. Muitas vezes a pessoa fala, ele é teimoso, esse cachorro, não aguento mais. Não, não é, ele não faz porque ele quer. Ele, na verdade, ele está precisando que você dê algo a ele que você não deu. Quer ver uma coisa bem simples? Você não vê esse comportamento em cães de rua. Porque os cães de rua, como eu já falei, eles claro, não deveriam estar na rua. Eles deveriam ter alguém responsável por eles. Só que emocionalmente eles acabam mais equilibrados. Porque eles fazem muito exercício físico, eles caçam, eles cruzam, eles fazem um monte de coisa. Tem um enriquecimento ambiental muito grande na rua. O cachorro, a hora que quer, ele anda. Então, a pessoa que traz o cachorro para dentro de casa, ela tem que pensar na espécie. E pensar o que é bom para aquela espécie. E eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa se esforçar. Você vê, tem no meu canal do YouTube, eu treinando a Sasha, eu fiz vídeos, 3 atividades físicas diárias você pode fazer com o seu cachorro, sem ter nenhum equipamento de agility, sem nada, só com garrafa PET, cabo de vassoura. Eu fiz e um bambolê, que você pode até usar outra coisa para improvisar se você não tiver um bambolê. Mas você precisa equilibrar o emocional desse cachorro através de atividade física. Como eu dei um exemplo, você não vê cachorro de rua latindo pro nada, atacando parede, fazendo giro, você não vê. Por conta da atividade física. O ideal seria que todos esses cães tivessem um dono e que dessem também atividade física para ele.
Todos os cachorros, a maioria dos cães que eu trabalhei com comportamentos compulsivos até hoje foram os SRDs. E eu creio que seja por conta dessa... E eu já vi outros cachorros, você vê a Chiara tem, mas a Chiara já é agressividade patológica. Tem outros cães de raça que também tem. Mas o que eu posso ver é que os cães que têm um índice maior de energia, porque o SRD ele tem muita energia, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver comportamentos compulsivos. Porque essa energia deles, essa necessidade que eles têm de atividade física não está sendo suprida. E você imagina, às vezes você tem um cachorro cheio de problemas de comportamento e vai ser só você ensinar eles comandos básicos de obediência, passear com ele na rua tranquilamente que seu cachorro está bom? Pode ser. De repente, né, muito provável, você já tem comportamentos compulsivos estabelecidos que você vai precisar sim de um acompanhamento profissional para te direcionar de como você deve agir. Porque não é só falar o que você deve fazer. Por isso que eu falei, não adianta pensar assim só no giro do cachorro, atrás do ralo. Tem que pensar na origem, qual o melhor caminho que eu devo seguir com esse cachorro. Tem cachorro que ele fica muito bem no começo do treinamento, daqui a pouco ele regride. A gente tem que entender por que esse cachorro regrediu. E isso, provavelmente, você só vai conseguir ter na presença direta de um profissional. Gente, quem assistiu esse vídeo, deixa o like. Tem o canal do YouTube da Tia Paulo, falar mais uma vez, que é o Pet Pimpolhos. Lá tem muito vídeo, tem uma playlist lá sensacional para vocês, para cães adultos, para cães filhotes também, com destruição, educação sanitária, muitas coisas. E todo dia eu vou trazendo um tema novo aqui para vocês, tá bom? Hoje ninguém veio falando aqui sobre comportamento, ninguém veio botando dúvidas, né, sobre comportamentos compulsivos. Assim, graças a Deus, né, porque a maioria dos cães não tem, mas é interessante que vocês entendam que de repente você pode fazer com que o seu cachorro venha a ter um comportamento compulsivo e você aí vai ter um trabalhão para consertar isso. Então previna-se e vamos ter um cachorro com a mente sã. Mente sã, corpo sã. Muito obrigada a todos que participaram e a todos que vão ver esse vídeo depois. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.